nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner, nem nenhum membro dos 102 mil ministros que tem o Ministério de Madureira somos maçons. É até interessante que o bispo Abner acabou de comprar o prédio onde era uma loja maçônica. Nós estamos diminuindo os maçons. Ah, não, daí pelo amor de Deus, né, cara? Estão diminuindo os maçons? Quem que conseguiu diminuir os maçons no mundo? Fica a pergunta. Algumas pessoas pedindo para falar a respeito desse assunto, eu juro para vocês que eu não tive momento algum vontade de comentar isso. Até porque um das figuras ali faz de tudo para tocar no meu nome, ou seja, querendo tretinhas e mais tretinhas. Mas a verdade é, cara, que a hipocrisia foi escancarada. Sabe quando derrama, transborda hipocrisia, mentira? É justamente o que aconteceu essa semana, aonde mais um foi desmascarado. Mais um caiu a máscara, caiu a capa, deixando seus seguidores a ver navios. Não valorizou nem o público que ele construiu em cima de uma narrativa que não conseguiu provar. Mudou de lado de uma hora para outra. Se você não sabe, nós estamos falando aqui do episódio entre o tal pastor Cardoso, Carlo Cardoso, e o bispo da Adebras. Inclusive saiu já vídeos, eu fiz o comentário no vídeo do Israel Nascimento, olha só o que eu comentei lá. Ótimo conteúdo, Israel, bati uma palminha. Tudo justo e perfeito? Esse cidadão dono do podcast, que é o qual estava com ele e que deu relevância a um conteúdo enganador, que você já sabe de quem estou falando, eu coloquei o seguinte: esse cidadão dono do podcast é um cara vazio de conteúdo e argumentos. Sempre foi. Basta você conviver com ele uma meia hora, você já vai sacar. O outro só viaja na maionese, disfarçado de teoria. Cara, é o que eu vejo no tal pastor Cardoso. Lembrando que eu não tenho nada pessoalmente com vocês, tá? É simplesmente discordo e tenho o meu jeito de agir em cima do que eu discordo. Ou seja, profanos. Humildade de ambos falsa, igual o tal pedido de perdão. 2 desqualificados e oportunistas. Desqualificado e oportunista no sentido de ministério eclesiástico, porque o sonho dos dois é ter agendas transbordando pelo mundo, pelo Brasil, e até hoje o que conseguiram foi isso aí, cara, passarem vergonha. 2 desqualificados e oportunistas que passaram uma vergonha histórica. Por que histórica? Porque, cara, a Adebras é a segunda ou a primeira, sei lá, acredito que é a segunda maior instituição pentecostal do Brasil. Então, é uma vergonha histórica, porque foi o bispo, né, o responsável por essa instituição que deu a comida de rabo aí. Resumindo, os dois com crise de identidade. Sim, crise de identidade pelo fato de que eles querem ser, o sonho é ser um Marcos Feliciano da vida, nitidamente o dono do podcast é o sonho dele, sempre foi. Ou seja, não tem uma personalidade, uma originalidade para ser quem eles são de verdade. Ficam buscando teorias, o outro só em busca de polêmicas. Até esses tempos atrás era visto como alguém das denúncias e agora passa pano para os denunciados, lambe as botas, enfim. Não tem firmeza e coerência e muito menos comprometimento com o que fazem. Ou seja, resumindo, os dois com crise de identidade em busca de aprovação pelas grandes lideranças evangélicas, enganando o público que os segue. E isso, claro, lamentável, é o que eu escrevi lá. Aí ele foi e comentou embaixo: você ama o Eu Acredito podcast, Isaías. Lembrando que o meu nome não é com S, tá? É com Z. Na próxima vez acerta o nome aí, é Isaías. E o Isaías, em questão de opinião e crítica, é pior do que o Zaio. O Isaías fica escondido, tá, meu amigo? Você conheceu o Zaio lá quando eu fui e o Isaías nos bastidores. Lembra bem? Aquele lá é o Isaías, tá? Vai sair, espírito maligno!
Mas enfim, é sobre esse assunto que nós vamos falar. Aperte o botão do like aí, deixe o seu joinha que é importante, o comentário seu também ajuda muito. E para você que mandou pedindo para nós falarmos a respeito dessa vergonha alheia, afinal é sexta-feira, então é dia de passar vergonha alheia aqui nesse canal. Se inscreva no canal se não é inscrito, se já é inscrito verifica a inscrição e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, meus amigos, o pastor Carlos virou notícia e motivo de piada. Pelo mesmo motivo que colocou ele nos holofotes. A contradição. Por quê? Porque ele cresceu na internet, viralizou um vídeo, criticando, conquistou seguidores, criticando o bispo de ser maçom, apontando, acusando. E as provas dele, meus amigos, é motivo de muita piada. Mas na cabeça dele ele construiu uma certa autoridade, né? E se apresentou aí como uma voz que denuncia esse meio. Ou seja, fala o que ninguém tem coragem de falar diante das suas alucinações. Mas quando chegou na hora de sustentar a própria narrativa diante do próprio bispo, a máscara caiu. Dá uma olhada no vídeo. Deixa eu começar perguntando uma coisa. Pastor Carlos, é o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. Então deixa eu dizer uma coisa pro irmão. Eu fui aconselhado pelo departamento jurídico em processar o irmão para ter aí o ressarcimento dos danos. Mas eu sou cristão e para demonstrar ao irmão a grandeza do meu ministério, montar numa rádio onde o presidente sou eu. Ou seja, vamos mostrar o tamanho da nossa pomposidade, do nosso poder, né? Não te devo. Na verdade, um simples não sou maçom já bastava. E peço as suas desculpas aí, o seu perdão, mas, né, precisa mostrar a grandeza. Onde o presidente... Mas eu tirei o chapéu pro bispo aqui, cara, e olha que eu não compactuo com nada que vem dele. Mas o cara deu a escorada necessária no outro cidadão. Para demonstrar ao irmão a grandeza do meu ministério, montar numa rádio onde o presidente sou eu. Sim. Então, vou dar... Eu não tenho que dar explicação, mas darei explicação. Nem eu, nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner, nem nenhum membro dos 102 mil ministros que tem no Ministério de Madureira somos maçons. É até interessante que o bispo Abner acabou de comprar o prédio onde era uma loja maçônica. Nós estamos diminuindo os maçons. Ah, não, daí pelo amor de Deus, né, cara? Estão diminuindo os maçons. Quem que conseguiu diminuir os maçons no mundo? Fica a pergunta. Só aí já tem né? Mas não é o principal objetivo do vídeo aqui. Comprar uma loja maçom só quer dizer que você fez negócio com os irmãos. Ou seja, vamos ajudar os irmãos do nosso círculo. Vamos ajudar os irmãos da fraternidade. Isso não quer dizer nada que estão ajudando a diminuir os maçons. Isso é conversa, ó, para boi dormir, no meu ponto de vista aqui. Pedi ao irmão, toda vez que eu vou falar de mim, o irmão tem a liberdade para procurar minha assessoria e perguntar. Porque eu não serei jamais discordial, deselegante em falar aquilo que eu não sei. Eu sei o poder dessa rádio, na maior cidade de São Paulo, ser primeiro lugar, dá um poder absurdo pra gente. Eu poderia falar aquilo que eu não sei. Então vou dizer, irmão, estou perdoando o irmão, mas pedindo ao irmão que faça aquilo que Jesus pediu para aquela mulher. Vai, mas nesse assunto não peca mais. Aí, meu agradecimento ao pastor Cadu, que eu não conheço. Autorizei ele que pregue no Ministério de Madureira, ele já pregou em algumas igrejas, eu autorizei a ele a vir daqui,
Mas pediu, irmão, né? Sem ser prolixo aqui, que tendo dúvida, procure a minha assessoria. Ademais, não existe proselitismo de púlpito. Chegou até a esquecer de pedir perdão para o bispo, simplesmente se desnorteou. O incrível é que o cara do podcast que estava junto com ele tentou defender ele, cara, e a live caiu bem na hora. Um verdadeiro vexame. Conhece tanto de maçonaria o Cardoso que, cara, em nenhum momento ele confrontou o bispo. Como ficou todo borrado, né, não conseguiu pedir perdão, aí ele foi no podcast do maluco lá e acabou fazendo o seu pedido de perdão. Dá uma olhada. É algo assim que ele precisa esclarecer, né? A questão é que existem muitas fontes que ligam a família Ferreira à maçonaria. Tá, mas por que não provou isso? É isso que eu não entendi. Só que existe dentro do rito maçônico de iniciação, e é importante a gente frisar, que o maçom, ele não pode negar que ele é maçom. Então, veja bem, é uma vergonha atrás da outra. O primeiro ponto, cara, que a gente precisa entender, um maçom não revela ao ser questionado se ele é ou não é um maçom. É o contrário do que ele está falando. Meu amigo, olha, pelo amor de Deus, velho. Então, veja bem, a atitude do bispo de falar publicamente eu não sou maçom, ele está declarando que ele não é maçom. Porque se a pessoa nega que ela é maçom em público, ela automaticamente vai ser disciplinada pela maçonaria. Existe uma punição. Então, assim, imagine que você é maçom, Fábio, e eu pergunto pra você, você é maçom? Aí você vai dizer, são coisas que estão dizendo por aí. Você não me respondeu. Agora, você afirmar publicamente eu não sou maçom, tem o agravo de disciplina. A pessoa ela vai ser punida e tal. Então, assim, eu já errei muito no meu ministério, né? E eu não me retratei lá com o bispo por causa do debate e tal. Ele liberou perdão, foi uma bênção. Eu digo assim, muitos pastores da Igreja de Assembleia de Deus Madureira não me levavam a pregar por causa desse vídeo, né? E ele me perdoou, falou que... Tá aí o porém, é aí que é a virada da chave. Agendas, dinheiro, bufunfa. Tudo que ele falou até hoje foi só buscando relevância, fama, destaque, porque ele quer ter agendas. No momento que abre uma agenda para ele esquece você que seguia ele, cara. E o outro do mesmo jeito aí que faz parte do podcast, são tudo a mesma farinha do mesmo balaio. E ele me perdoou, falou que eu estou autorizado a pregar em todas as igrejas madureiras do mundo, inclusive agora acabou de me ligar um pastor da Flórida, fechando uma agenda. Então, assim... Olha que maravilha! É comprometimento com a verdade? É comprometimento com a ética, a moral? É óbvio que não. Comprometimento dele... Olha o sorriso, alegre, feliz. Pastor dos Estados Unidos, pastor das Américas, me ligando. As igrejas do Brasil agora, da Madureira, vão abrir as portas para me pregar. E você que acreditou nele é um bobo, é um otário. Essa é a verdade, meu amigo. Aonde está a preocupação dele com você que segue ele, pelos cortes que surgiram? Essa gente não se preocupa com ninguém, cara, e se preocupa com eles. E a primeira oportunidade que eles têm de abandonar aquilo que você e principalmente aquilo que falaram, eles largam no chão, estava equivocado, pedi perdão, menti, errei e barco que segue porque a porta financeira agora abriu. Agendas, vamos pregar o evangelho, né? Vamos ser missionário. Por isso eu digo uma coisa, cara, o cara que fala a verdade, que denuncia a malandragem, ele é de poucos amigos e poucas portas abertas. O cara que faz esse tipo de trabalho e vive que nem arroz de festa, pode ter certeza que ele não tem comprometimento nenhum com o que está falando, só está buscando engajamento para tirar proveito disso lá na frente e assim criar o seu nome e viajar o mundo, que é o que eles querem, atrás de grana, pregando o evangelho, tá? Vai sair, espírito maligno!
Não me entenda mal. Então, assim, é uma benção. E assim, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice. Tolice, né? Então, assim, eu reconheço pela postura dele de falar publicamente e confesso que eu fui preparado. A ideia, se ele me confrontasse no ponto de... Cara, o cara não foi preparado, tanto que o bispo faz a pergunta se era ele que falava que ele era maçom e dá uma pausa e ele entra na conversa e ao invés de aproveitar a oportunidade, já, né, entrar com pedido de perdão ou firmando que o que ele falou é verdade, não, fui eu. Ficou um silêncio, aí o bispo seguiu falando. Ele não foi preparado coisa nenhuma, cara. Isso aí é cara de pau. Oportunista. É aquilo que eu falei no comentário. São oportunistas. O bispo estava fora, ou segundo o que a gente soube, ele está fora do Brasil e a oportunidade apareceu. Então vamos lá, o bispo não tem risco nenhum, mas o bispo apareceu remotamente, para surpresa. E ficou claro o despreparo. E a vergonha maior ainda é ele afirmar aqui que foi preparado, sendo que todo mundo percebeu que ficou um climão de um despreparo principalmente da parte dele. Tanto que o amigo dele teve que entrar lá e comentou e daí a live foi cortada. O ponto de me dar a opção de falar, eu ia perguntar. Se o senhor falar publicamente que o senhor não é maçom, eu retiro minha palavra. Eu fui preparado para falar isso. Ele já sabia que eu estava indo para a rádio do bispo em que ele aparece num debate. E que a gente já sabe dos bastidores que já havia aí um burbúrio, né, de eles estarem bravos pela fala. Então eu já fui preparado. Então eu já fui com isso na mente. Se ele me perguntar, eu vou perguntar. Se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. Então aqui no podcast eu acredito que foi o vídeo que mais viralizou. Eu retiro minha palavra. Então o senhor se retrata, né? Sim. Da mesma forma que ele disse que te perdoava, mas o senhor não pediu perdão. O senhor pediu perdão para ele? Perdão, bispo. Deus abençoe sua vida e vamos caminhar em prol do reino, né? Você acredita nesse perdão? Comenta aí embaixo. Eu não botei fé nesse pedido de perdão, tanto que ele não pediu lá na hora e esse pedido de perdão sem sal. Cara, sinceramente, meus amigos, eu não sei onde esse povo vai parar. Originalidade, personalidade é o que não tem, infelizmente, tanto dele quanto do outro. Vai sair, espírito maligno! Ou seja, ele percebeu que se ele sustentasse o que ele tinha acusado o bispo de ser maçom, causaria aí algum dano. Agora, o problema maior em tudo isso é que não é só covardia, é traição à própria palavra a qual ele diz pregar e viver, a própria audiência dele também foi traída, a própria imagem dele diante do que ele traz de conhecimento, que para mim é viagem na maionese, mas enfim, traiu, cara. Ergueu uma bandeira de denúncia e agora prega a cartilha aí do silêncio e da conveniência. A bússola dele não está apontada aí para a ética, né? Enfim, para a verdade, mas está apontada para o cachê, da onde vem o cachê, da onde vem a grana. O hotel pago, o microfone disponível, o púlpito disponível para ele. Um homem que levanta para fazer denúncia, né, para acusar, no caso dele aí, sem provas alguma, e acaba se vendendo quando a oferta é boa, a primeira oportunidade lucrativa aparece, para mim não passa de oportunistas em busca de destaque, que é o que esses dois estão fazendo, ou fizeram, né? Cara, o pastor que troca moral, ética por cachê, verdade por oportunidade, comenta aí embaixo, cara, o que você acha que são. E por favor, não me venha com a ideia que esse cara aí teve um ato de humildade diante do bispo, porque, cara, ele acabou humilhando quem acreditou nele, você que segue ele. E sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Pior do que um falso profeta, cara, é um covarde com preço. Guarde essa frase. Pior do que um falso profeta é um covarde com preço. E o Cardoso deixou bem claro quem ele é. O seu preço são as portas abertas. Afinal, a desculpa é que precisa se manter e manter a família na obra de Deus a qual ele diz fazer.
Tudo em nome de uma vaidade, né? O dinheiro que pinga, que goteja dessas igrejas aí é a vaidade de ter um púlpito garantido. E para encerrar o vídeo eu vou dizer uma coisa. Quem constrói a fama em cima de denúncia ou de acusações, no caso dele aí, precisa estar disposto a sustentar o peso dela pelo mínimo. O que o cara fez foi o contrário. Ele transformou uma denúncia que ele dizia até então ser verdade. Ele preferiu se acovardar, transformando a denúncia em um pedido de perdão e mostrando que fala mais alto em sua vida aí não é a convicção daquilo que ele falou até então, mas sim a grana, o dinheiro, e é isso que importa. No fim, quem saiu perdendo não foi o bispo, foi o próprio Cardoso, que sacrificou a sua credibilidade no altar do oportunismo. E sabe como que ele foi tratado pelo filho do bispo? Dá uma olhada nesse print para nós encerrar. Não é do... Esse aqui é o bispo Manuel Ferreira, né? O filho do bispo a qual falou com ele ali. Não é do meu costume postar essas coisas, mas essa não deu para resistir. Porque se tem uma coisa que eu fui ensinado, foi ser homem. Esse camarada não aprendeu ainda o que é ser homem. Homem briga com classe, sem inventar mentiras. Homem de verdade briga mostrando os fatos. O irmão Carlos, tô com vergonha por você. Eu, no seu lugar, me sentiria tão pequeno que se cuspissem no chão, eu saía nadando. Olha o nível. Só pense, querido, mentiras são fáceis de criar. Difícil é ver que um dia a nossa mentira é confrontada com a verdade. Espero que você aprenda a ser homem agora. Isso aqui, cara, é a resposta, é uma postagem no perfil do próprio filho do Bispo Ferreira. Eu encerro esse vídeo por aqui, meus amigos. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E a dica é, toma cuidado com quem você assiste na internet, meus amigos. Nem todos estão comprometidos com a verdade. Nem todos estão fazendo um trabalho sério. Principalmente quando você vê o cara com o título de pastor que está denunciando. Fique atento, porque a maioria das vezes esse cara só está buscando polêmicas para ter destaque e assim abrir portas em ministérios, em lugares aonde ele está desejando chegar. E com a sua ajuda, seguindo e dando moral, no final das contas ele vai conseguir. É o exemplo do Carlos aí, que, cara, se eu fosse esse Carlos e o amigo dele lá também, eu daria um tempo, cara, ficaria calado, porque quanto mais eles mexem, pior fica. Vai sair, espírito maligno! Se inscreva no canal se não é inscrito, se já é inscrito, verifica a inscrição, deixa o seu joinha que é importante, ajuda a Hypando também, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.